Você acredita que ele mandou gente aqui no Brasil atrás de mim? Cuidado com ele. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, e o vídeo de hoje é diferente aqui no canal. Eu fiz uma entrevista com o ufólogo brasileiro Edson Boaventura e ele contou vários casos bizarros de avistamentos e experiências de abdução que aconteceram com ele, com colegas e familiares. O Edson é pesquisador de UFOs há 40 anos, ele preside o grupo ufológico do Guarujá, é apresentador no canal Enigmas e Mistérios, que é o canal dele, vou deixar aqui abaixo na descrição e também aparecendo no card para vocês conferirem. É pesquisador de campo da Burn e também coeditor da revista OVNI Pesquisa. Ele possui diversos trabalhos publicados no ramo da ufologia, como livros, artigos científicos, conhece um monte de gente nessa área. Em 2015 ele escreveu o livro Alienígenas no Passado do Brasil, com histórias impressionantes e casos bizarros no Brasil. Então agora vocês vão assistir a entrevista que eu fiz com ele. Eu peço desculpas pela qualidade da imagem, a gente teve que fazer pelo Skype por causa da distância, né? A gente não tá podendo viajar. Mas o que importa é o conteúdo da entrevista, que tá muito interessante. Eu espero que vocês curtam muito. E vamos então pro vídeo da entrevista. Gente, estou com Edson Boaventura, que é ufólogo, um dos ufólogos mais pops do momento, né, Edson? Você tá em todos os lugares. Estão falando aí que eu sou o rei do podcast agora, né? Porque eu tô aparecendo em vários, tem um monte já agendado aí para frente também. E o prazer é meu aqui estar participando, né, do seu programa aí. Já te acompanho há algum tempo também. Eu vi, inclusive, que você publicou alguns casos que nós pesquisamos também. Então, isso é muito legal, né? A gente tá se ajudando aí, né? E divulgando a ufologia para a maior quantidade de pessoas aí no planeta Terra, né? É verdade. Eu acho que quem tem mais, né, alcance e puder ajudando a divulgar, eu acho muito bom, né? Mesmo porque parece que a gente vive um momento especial na ufologia, né, que pode ser que tenha aí algumas aberturas, tenha a quebra de alguns paradigmas, né? Sim, então concordo plenamente. eu acredito aí que o momento é esse, a gente tem que ir para cima, levar a ufologia séria, né, para a população, trazer conteúdo de qualidade também, e é o que a gente se propõe aí sempre a estar fazendo, né? Eu no meu canal, você no teu canal aí, então é bem bacana esse trabalho. Então, Edson, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é sobre o caso Varginha, porque esse ano a gente está comemorando 25 anos do caso. E, obviamente, todo mundo sabe o que aconteceu no caso Varginha, a gente não precisa explicar, tem vídeo no meu canal, no seu canal, depois o pessoal pode até ir acompanhar o teu canal. Mas uma pergunta que eu tenho, assim, que eu acho que é diferente dessa história do caso Varginha, é se você acredita que depois desses 25 anos, a gente ainda vai ter revelações sobre o caso ou coisas que não foram ditas, coisas que ficaram ocultas. Você acha que ainda existe essa possibilidade de aparecerem? Plenamente viável e já está acontecendo. Opa! Né? Eu tive no sul de Minas agora recentemente fazendo uma viagem, passei por várias cidades lá, Lavras, Varginha e tal, e a gente foi lá no intuito de coletar alguns casos, e nós coletamos o caso de um dos militares da época, um ex-recruta que participou da captura de uma criatura lá no bairro do Jardim Andere, né? Descendo ali na mata, tal. Então, eu acredito que após 25 anos, a chance de vir à tona aí mais peças do quebra-cabeça, de repente até a filmagem ou alguma fotografia da criatura que foi capturada em Varginha, com certeza há uma possibilidade grande disso acontecer, mesmo porque naquela época, em 96, quando eu fiz parte do grupo dos 7, que são 7 investigadores principais do caso, né? E aí eu vou citar todos eles, inicialmente o Birajara Franco Rodrigues, que era o advogado lá da cidade de Varginha, que ficou sabendo do caso, o Vitório Pacatini, que veio do grupo
Cicoane, lá de Belo Horizonte, do falecido e pioneiro ufólogo Úvio Brant Aleixo. O Claudeir Covo, também hoje falecido, faz uma falta aí tremenda, que fazia análise de fotos, de filmes, e foi através dele que eu agreguei também ao grupo do 7, né? Eu sou o número 4 do 7, porque naquela época eu fazia parte do grupo INFA, que era o grupo que o Claudeir presidia, e aí ele era muito amigo do Birajara Franco Rodrigues, e aí o Birajara falou, cara, vem pra cá, tal, que tá acontecendo algo aqui estranho na cidade de Varginha. E aí, como eu era o vice-presidente desse grupo do INFA, do grupo do Claudeir, ele me chamou. E aí eu chamei o meu vice-presidente do GUG, que era o Grupo Ufológico do Guarujá, que era o Jamil Villanova, aí já tínhamos 5. Inicialmente fomos em 5. Depois, como a criatura foi remanejada de Três Corações, né? Primeiro de Varginha para Três Corações, sim, dentro da ESA, Escola de Sargento das Armas, e depois para a Unicamp. Então, na Unicamp, que fica em Campinas, no estado de São Paulo, a gente tinha ali um grupo chamado CEPEX, de 2 irmãos gêmeos, que era o Eduardo e o Oswaldo Mondini. E aí eu falei, vamos agregar eles ao grupo, porque nessa ida para lá, a criatura foi para lá, eles têm condições melhores de fazer uma investigação na Unicamp, conhece o pessoal de lá, tal. Então foi super assertiva essa nossa esse agregamento desses 2 no grupo do 7. Depois foram vindo outros pesquisadores, né? Hoje a gente tem alguns outros pesquisadores aí pesquisando o caso também, mas inicialmente foram esses 7 que tiveram acesso irrestrito ao material de Varginha, inclusive aos depoimentos de militares naquela época. Só que, conforme foi passando os meses, alguns militares também foram chegando, criando coragem e abrindo algumas partes, alguns detalhes, alguns sim, picantes, outros não, de toda essa história do caso Varginha. Tanto é que, por exemplo, o ano passado, eu tive assim, o contato com um militar também, e ele chegou a me responder algumas perguntas bem interessantes. Eu fiz só 48 perguntas para ele. Apenas. Né? Só isso. E aí ele me falou tudo. Ele falou, eu só não posso aparecer por conta de represália. Eu assinei um termo de confidencialidade devido ao sigilo do caso e tal. E isso pode dar ruim para mim. Então, eu vou te responder, vou ajudar, porque eu entendo que a gente não pode ficar ocultando coisas desse tipo. E, assim, ele demonstrava também uma certa insatisfação com o domínio do caso pelos norte-americanos que estiveram envolvidos no caso, e ficava dando as ordens ali para o tenente-coronel Olímpio Vanderlei, para a galera ali dos militares que estavam participando dessas missões de captura e de transporte. Porque esse caso foi um caso extraordinário, né? Eu acho que nem os Estados Unidos teve acesso a tanta informação assim com o caso Roswell como eles tiveram com o caso Varginha, né? É maior ainda, né? O caso Varginha é maior que Roswell. Inclusive, eu vou te mostrar aqui, depois até se você quiser colocar na tela, eu te mando a imagem. Deixa eu só achar aqui. Eu tenho uma pastinha, uma pasta de Varginha, que é essa aqui. Olha, uma pastona, né? Cheia de coisa. É pequena, essa aqui é pequena. Eu tenho outra grossa assim, que aí tem muito mais coisa. Mas essa daqui são fotos, traz o caso assim de forma mais resumida. E eu tenho um desenho que foi feito por esse militar que a gente coletou o depoimento agora, após 25 anos, que ele fez da criatura. Caramba, é um Zeta mesmo, né? Entendeu? Pelo meu entendimento. Ele tem 3 dedos nas mãos, 2 dedos nos pés, né? Tem aqueles olhos vermelhos esbugalhados. A boca fininha também, A boca fininha, uns calombinhos na cabeça. Isso. Esse aqui foi agora, né? Esse outro aqui, ó, esse outro desenho, é uma carta que eu recebi em julho de 96, com um desenho de outro militar, similar, que né? também mostra a criatura, então é muito similar. Aqui é a carta de julho, ó. Nossa, 22 de julho de 96. Daquela época, tá até amarelo aqui. Até o cupim comeu aqui, tá vendo o buraquinho? Comeu os 2 aqui, ó. Até um buraquinho no papel de seda. Mesmo, porque isso aqui é histórico. Né, que depois de muito tempo, a criatura tem
né, a pessoa lembra da criatura da mesma maneira que a pessoa relatou no passado. Olha, e a criatura seria algo assim, tá? Foi feita uma igual escultura. tem lá em Varginha, né? Que tem a estátua lá, né? Em Varginha. Isso. Então, você foi lá também? Já fui. Inclusive, eu tinha parentes lá. Os 3 dedos, né, nas mãos, né? Os 2 dedos nos pés. Então, esse aqui foi feito com base nas descrições das meninas, né? Tem um desenho também da Beth, que ela mandou, que traz aí a criatura. É bem feio. Era um bicho feio. A maioria das pessoas... Não me admira que as pessoas tenham se assustado, né? A maioria das pessoas falam que tinha um cheiro também, que ela soltava um cheiro parecendo amoníaco, né? Sim. E era algo bizarro, né? Eu imagino. Assim, a única associação ao fenômeno ufológico é porque apareceram OVNIs na região. Teve aquele lance da queda da aeronave e tal. Também a tem própria avistamentos. Força Aérea Americana que avisou, né, que o objeto estava se aproximando do Brasil, né? Então, tem essa relação por causa disso, né? Inclusive, deixa eu te falar outra coisa. Eu sou coeditor dessa revista aqui, da revista OVNI Pesquisa. Então, a gente fez uma especial. Eu vou estar, inclusive, enviando lá para casa dos teus pais. Ai, tá? Por favor. As revistas OVNI Pesquisa. Tá? E nessa daqui a gente fez uma especial de 25 anos, colocando alguns fatos novos que foram aparecendo. Então, só para você ter uma ideia, a gente conseguiu o depoimento da mãe da lutadora de UFC, que é a Amanda Ribas. Então, sim, conheço tem aqui ela. Amanda Ribas, a avó dela chegou a ver a criatura lá no Jardim Andere naquela época. Ou seja, é mais uma nova testemunha, né, que viu a criatura. Tem um outro senhor que eu estou para ir para Lavras para investigar e colher o depoimento dele, que ele também viu a criatura naquela época. Né? Tem esse ex-militar da FAB que também conta alguns detalhes de transporte de algumas coisas que era para o sul de Varginha naquela época. Ele fala que teve algumas missões bem interessantes no dia 20, 21 e 22 de janeiro de 96, envolvendo esses aviões militares da Força Aérea Brasileira. Ou seja, não só o Exército estava envolvido no caso Varginha, mas também a aeronáutica teve envolvida, mandou radar portátil para lá por causa dos avistamentos. Sim. Teve até OVNIs que ficaram dando rasante em cima da ESA. Acho que eles pensavam que ainda as criaturas deviam estar por lá, e aí dava rasante. Eu cheguei a coletar, inclusive, depoimento de militar lá da ESA, que hoje está reformado, que falava a respeito disso. O pessoal ficava muito assustado, por isso que pediram a ajuda da aeronáutica para mandar radares portáteis para lá. E na época você chegou a sofrer algum tipo de represália, ameaça, ou até hoje sofre? Não só eu. Hoje não. Hoje eu não tive mais nenhuma represália, assim, pelo menos abertamente. Naquela época, a gente teve o telefone grampeado e também recebemos ameaças. Tipo assim, olha, você tem os seus filhos que estudam na escola tal, endereço tal, de repente pode acontecer um acidente com ele. Sim, eu tô ligada, então era melhor você calar a boca, entendeu? Então isso naquela época, em 96, foi bem complicado. Tem um documento também que foi liberado no Arquivo Nacional e que cita o meu nome e fala alguns detalhes de uma conversa que eu tive com o Claudir Covo por telefone. Então, eu acho que pode ter sido algum tipo de interceptação. Grampo, né? Grampo, porque um amigo meu, ele achou o grampo na minha casa. Na verdade, não na minha casa. Tinha o grampo que estava na casa, no sobrado do lado, que estava vazio naquela época. E como ele tinha feito toda a instalação de telefone na minha casa, um dia ele foi lá e falou assim, Ed, você mexeu na ligação? Eu falei, não. Aí ele falou, tá diferente. Aí ele começou a procurar e achou na caixinha, lá no fundo do outro sobrado que estava vazio, né, não morava ninguém, um grampo. Ele falou, vou dar um curto aqui, mas você fica esperto, porque os caras grampearam o seu telefone. Aí, como eu não sou rico, não sou político, e eu só mexo com ufologia, naquela época era o caso Varginha, só pode ser por causa disso. Além de mim, assim que eu tenho conhecimento, tem o Vitório Pacatini. Só naquela época ele tinha recebido 15 ligações de ameaça. Nossa. O Birajara,
também recebeu ameaça, os irmãos Mondini. Teve um cara, isso aí é um fato até pitoresco, que mudou-se para a casa do lado dos Mondinis, e ele foi se chegando ali, dizendo que gostava de ufologia, que já tinha visto alguma coisa, e começou a jogar umas informações sobre Varginha, só que eram umas informações meio truncadas. E eu conversando com o Eduardo, com o Oswaldo Mondini, a gente desconfiou desse cara. Eu falei, faz o seguinte, conversa com ele para pegar um depoimento dele do caso que ele já viu, que não tem nada a ver com Varginha. E aí depois você vai ter os dados dele, onde ele mora, nome e tudo, e eu vou atrás. Eu tinha facilidade de localizar isso. E aí eles fizeram isso, passaram para mim. Para minha surpresa, a empresa que ele disse que trabalhava não tinha ninguém com esse nome lá, não tinha trabalhado. E aí quando a gente descobriu que realmente ele era um infiltrado ali, que estava ali sondando, passando informações, meias verdades com meias mentiras, para tirar os Mondines também do caminho, e até para saber o que eles sabiam, a gente pressionou esse cara, falamos, a casa caiu, a gente já sabe que você... No dia seguinte, ele já não estava mais na casa. Caramba, sumiu parece de lá. História de filme, né? Então, mas foi verdade isso. E aí a gente tentou, junto ao locatário do imóvel, tentar descobrir para quem. Aí ele disse que era segredo, que não podia revelar. Gente. Entendeu? Então foi assim, os Mondini também passaram uns apertos realmente, aí. Bizarro. Então... Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que também tem a ver com essa questão da ameaça. Por exemplo, assim, você já é um cara que pesquisa isso há muito tempo e tal. Você acha que as pessoas... Só 40 anos. Só 40 anos de pesquisa, né? Você acha que essas pessoas que pesquisam esses casos, elas atraem de uma certa forma isso? Porque, por exemplo, eu estava ouvindo seus relatos e, por exemplo, aquilo que aconteceu com você na Ilha de Páscoa, que você logo depois de sair, você teve um avistamento e tal. Já aconteceu alguma coisa assim com você relacionado a isso? Uma abdução, um contato que fosse maior do que simplesmente avistamento de naves, alguma coisa assim? Teve uma abdução em 85, entendeu? E você pode contar sobre isso? Eu não gosto muito de falar sobre isso, mas falo bem resumidamente. Tá bom. Eu fui para Caxambu, em Minas, aí tinha acabado o ônibus naquela época, eu cheguei tarde lá, não tinha ônibus naquela época, e aí eu resolvi ir andando até a Iuruoca, que é um lugar que eu já tinha estado e já tinha visto um objeto pousado lá durante uma vigília coletiva que foi feita e coordenada pelo falecido Paulo Cronenberg. É um cara meio místico, tal, mas naquela época era novinho, tal, e acabei indo nessa experiência aí, e apareceu um troço mesmo, né? A hora que o pessoal estava lá, todo mundo no campo, com as mãos dadas, mentalizando, de repente apareceu, assim, abriu o céu em cima. Caramba. E apareceu um objeto azul. Eu até falo isso, o pessoal tira sarro, mas o formato dele parecia um chuchu, era mais gordo de um lado e mais fininho do outro, azulzinho assim, e ele veio e desceu, e pousou a uns 80 metros, aí foi debandada geral, saiu aí todo mundo correndo. Foi, e aí, anos depois, aliás, no ano seguinte, isso foi em 84, e aí em 85 eu estive lá, para ir nesse local, porque eu tinha ido no Pico do Papagaio Dourado e tinha acontecido uns lances lá meio diferentes também, comigo e com mais um rapaz do Rio de Janeiro, que estava nessa vigília aí, né, naqueles dias lá. E aí eu resolvi voltar para esse local. Só que aí, de repente, no meio da estrada, antes de chegar a Iuruoca, aquela luz, aí eu apaguei e fui aparecer na Bahia, entendeu? Oi? Então foi... Nossa, mas é meio longe, né? Bem longe, bem longe. E aí Caramba. tem tudo. Mas você nunca chegou a fazer regressão para saber, nem nada? O Claudio Covo queria que eu fizesse a regressão, mas eu nunca quis. Eu gosto de investigar o caso dos outros, né? E, assim, você não quer mexer, entendi. Não quero mexer porque você fica com medo do que pode aparecer de tudo isso. Agora, fazendo uma análise de contexto na minha vida, assim... Eu acredito que o fenômeno ele está interligado de alguma forma. Não sei porquê, não sei explicar. Mas, por exemplo, os meus avós paternos, eles tiveram contato. O meu avô, que era o Benedito Boaventura, viu em 1932, lá no litoral. A minha avó, Lucine, todo falecido já,
ela viu em Santos um ser. Inclusive, eu divulguei no meu livro, aquele Alienígenas no Passado do Brasil, que é esse daqui, eu divulguei o caso dela, que foi em 1925. Então, essa aqui é a minha avó. Minha avó. Ai, que gracinha. E ela viu uma criatura com uma espécie de bastão na mão, que eles pensaram que era alguma assombração, alguma coisa. Era humanoide. Ela e mais as amiguinhas dela, né, que estavam brincando lá em Santos, no litoral de São Paulo, viram isso. Então, assim, tem os meus avós que já viram, o meu pai já viu. Tem sempre uma questão genética minha mãe, com isso tudo, né? Minha mãe já viu várias vezes, minha mãe também. O meu irmão, quando era vivo também, uma vez entrou uma sonda dentro do quarto dele, porque lá no Guarujá, onde nós morávamos, era muito calor. Aí chegava aí dorme com a janela o verão, aberta, né? Aí dormia com a janela aberta. Aí tava ele e a esposa dormindo, de repente entrou aquela bolinha luminosa dentro do quarto dele. Edson, que eu botei ar-condicionado na casa toda justamente para não dormir com a janela aberta, que você sabe que eles entram mesmo, né? Então, e olha só o que aconteceu. Meu irmão, naquela época, era policial militar, né? Então, o policial militar é muito centrado, assim, racional. Ético, né? E ele ficou olhando aquele negócio desceu até o peito dele e depois subiu até o teto. Aí ele cutucou a esposa do lado, que era a Eunice na época, né? Era a esposa dele, que cutucou ela e falou assim: Nice, descreve para mim o que você tá vendo. Olha só a frieza do meu irmão. Aí ela falou: tô vendo uma bolinha assim, que é isso? Tal, já ficando meio apavorada, né? Aí o negócio saiu pela janela, né? Então aí tem meu irmão que já viu, tem meus filhos que já viram, eu já vi um monte de vezes. Então você tá passando para frente, né? Então, a minha esposa, a Margarete, também já teve algumas oportunidades junto comigo de ver. Essa da Ilha de Páscoa foi legal. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Eu acho que eu tenho até a fotografia fácil para te mostrar. Achei. Essa foto aqui tem uma ampliação, né? Depois eu até te mando aí se quiser colocar na tela também. Na imagem. E o que aconteceu lá? Durante o tempo que a gente passou na Ilha de Páscoa, a gente foi numa viagem de turismo e pesquisa também. E assim, teve uma noite que a gente viu uns objetos luminosos, até filmamos tal, mas não fica legal, né? De noite você não tem aquela percepção do que de dia é melhor, né? Mas teve um específico que eu filmei, e ela filmou também com o celular, que o objeto ele dava aquela pulsadinha assim, sabe? Diminui, você vê ele lá e de repente ele cresce. E a gente ficou isso à noite. A gente tinha voltado do jantar lá de Rangaroa, do centro da Ilha de Páscoa, e já subindo ali uma avenida para chegar no nosso hotel, a gente viu, já chegando numa parte que tem um jardinzinho, a gente olhando ali vimos esse objeto. Só que aí ela ficou gravando, eu fui buscar uma câmera que eu tinha na época, Handcam, que tinha uma qualidade melhor até. Só que até eu ir no quarto, pegar a câmera e voltar, o objeto já foi sumiu. Embora. Agora, esse de dia a gente viu entrando, né, na nuvem, saindo, e tivemos essa sorte fotográfica. A fotografia ela foi analisada já por pesquisadores do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, e foi dado como autêntica também. Eu cheguei a mandar essa fotografia para o CEFA, que é uma comissão chilena da aeronáutica que pesquisa o fenômeno. E sabe o que eles falaram que era para mim? Um balão meteorológico. É sempre essa desculpa, né? Murcho. Murcho ainda. Né? Murcho. Balão meteorológico murcho. E aí eu não me conformei com isso, porque o que eu vi não era um balão meteorológico, a gente está acostumado. Não, mas mesmo assim, sabe essas coisas, né? Já tá. Mas mesmo assim eu falei, eu vou fazer as minhas pesquisas, porque se eles estão falando que é um balão, e eles falaram que era do aeroporto de Mata Velha, que eles tinham soltado um balão e deu problema. Aí eu escrevi, tem a Lei de Liberdade de Informação lá no Chile, e eu escrevi oficialmente, tem todos esses documentos comigo, e falei para o aeroporto, olha, me manda a lista do horário que vocês soltaram balão meteorológico. E aí eles mandaram, às 18h30, eles soltaram um balão meteorológico, só que a foto eu bati às 17h23, ou seja, e só teve um lançamento de balão, que foi após, né, 1h e pouco depois do que eu tinha visto e fotografado, porque nos dados EXIF da foto, você tem os dados
do horário, tudo direitinho ali, né? Então, não Sim. tem como ter sido um balão murcho. Aí, para melhorar ainda a situação, eu fiz uma segunda solicitação para eles e pedi fotografias dos balões que eles soltam lá e o modelo, para mim saber. Aí eles mandaram, era um balão branco, e não tem nada a ver com esse negócio que era metálico, entendeu? Então, hoje eu tenho isso, aí eu mandei para a aeronáutica. A aeronáutica ficou de biquinho comigo e não quis mais. Falou, é balão meteorológico e ponto final. Mas eles ficam bravos, né? Quando a gente bota na cara deles, aí, né? Aí, o que eu vi? Que a própria aeronáutica chilena também acoberta o assunto, né? Todo mundo eu acho que todas, acoberta. Né? Todas. Aqui na Polônia tem bastante caso também, mas também é bastante acobertado, viu? Então, qualquer hora a gente pode fazer uma live contigo aí, você contando esses casos aí da Polônia aí que eu tenho interesse. Eu não sei muitos casos, eu sei de alguns em aparecimento de plantação, de milho, principalmente, que aqui tem bastante milho e eles aparecem. Até, inclusive, uma vez eu fui numa plantação de milho e fiz uma foto, daí eu fiz uma montagem com um disco voador justamente porque ali aparece muito. Mas eu moro numa região, não sei se você conhece, que é perto do Tatra. Sim, que é a cadeia nacional do Tatra. Sim. E nessa região é muito montanhoso, muitos vales e tal, e tem bastante. Às vezes a gente sai na varanda à noite, a gente sempre acaba vendo um ou outro, né? Então é bem interessante. Mas a gente faz sim, com certeza. Legal. E então foi isso, né? Ilha de Páscoa, a gente coletou casos de pessoas lá também que tinham visto. Tem casos de seres. Seres eu não vi lá, né? Mas pelo menos o objeto, né? Esse objeto estranho a gente viu, e de dia, né? Uma outra oportunidade que eu tive de ver um objeto assim de dia e que foi bem marcante para mim, porque eu consegui fotografar também, foi em São Bernardo do Campo. Aí uma fotografia, essa daqui, ó, que foi tirada lá na Avenida São Paulo. Não sei se você conhecia. Sim. Eu conheço também. São Bernardo, não, esse caso eu não conheço. E em São Bernardo a gente tem aqui os avistamentos que ocorreram na região, ou seja, no mesmo dia que eu fotografei, pessoas viram, em dias anteriores, pessoas viram a mesma coisa, o mesmo objeto, e dias posteriores. Então a gente tem aí um total de 23 testemunhas e 13 quantidade de casos, pelo menos até essa época que eu fiz o levantamento. E foram feitas 9 análises, todas deram autênticas, né? Então foram feitas 5 análises no Brasil, 3 nos Estados Unidos, 1 em Portugal, sendo que todas chegaram à conclusão de que essa fotografia era autêntica. E como que aconteceu esse fato? Esse fato foi curioso, que eu tinha ido almoçar, aí voltando do almoço, era 1h18 exatamente, eu cruzando o canteiro da Avenida São Paulo, ali em São Bernardo, no Jardim do Mar, né, bairro do Jardim do Mar. Tem o Lazuri, um parque também cheio de vegetação ali que o pessoal usa para correr. E nisso eu senti um brilho do lado esquerdo do olho, assim, eu olhei para cima, já vi esse objeto. Eu não tive dúvida, era um disco voador. Esse era disco, porque tinha o formato de disco. Por isso que eu tô falando que as pessoas que pesquisam, elas atraem. Porque, Edson, você viu o brilho na tua cara. Qual é a probabilidade disso, de outras pessoas verem? Não, então, a gente já complemento isso daí, mas só para fechar o caso aqui. Aí que eu fiz? Bati a primeira foto com o iPhone 5S que eu tinha na época. Quando eu fui puxar assim o zoom, aí o objeto fez um movimento de L, assim, ó, e subiu numa velocidade incrível e já desapareceu, né? E pelo menos ficou o registro de uma foto, pelo menos. Aí tem gente que fala, por que você não filmou? Naquela época era um celular corporativo e estava lotado de coisa, né? E eu não sabia nem mexer direito ainda com aquele equipamento e nem pensei em filmar. Na hora pensei em fotografar e depois estava dirigindo ampliar. Também, né? Não, eu estava a pé. Você estava a pé? Estava a pé. Naquele dia foi até engraçado, eu não quis comer comida normal, né? Assim, tipo, por quilo, essas coisas. Eu falei, vou comer um hot dog, né? Aí eu fui naquele dia eu estava a fim de comer hot dog. Aí eu fui no fórum, que tem umas barraquinhas lá, aí comi o hot dog e resolvi ir por trás do fórum. Quando eu passei por trás do fórum, já caí na rua São Paulo para atravessar o canteiro, chegar na Avenida Kennedy, que é onde tinha o banco, onde eu trabalhava. E foi nesse trajeto, né, atravessando
a São Paulo que eu vi o objeto. Eu cheguei tremendo no Banco do Brasil, mostrar para o outro gerente lá, eu tremia. Coitado. Aí eu liguei para o meu cunhado, falei, cara, né? fotografei um OVNI, né? Aí ele falou, seguinte, aí eu queria já divulgar, né? Aí ele falou, não, agora você passa a ser testemunha. Você vai passar a foto para mim, vou mandar para o Philip Kling Davis, que faz análise. Então, aí vamos analisar primeiro para ver o que é. Sim, aí eu mandei para ele e tal, e aí aguardamos, aí foi mandando para depois divulgar o assunto. E foi legal que a aeronáutica me procurou depois, e eu mandei a foto para eles, o relato, os outros relatos que eu consegui também. Isso deve estar lá nos arquivos dele, de alguma forma. Eu tenho tudo registrado, esses envios, né, através de e-mail, e um dia vai chegar o tempo que eles vão ter que liberar isso para o Arquivo Nacional. Eu estou esperando, mas pode ser que suma, né, como muita coisa já desapareceu dos arquivos da aeronáutica, tá? O que eles liberaram é só a ponta do iceberg. Mas agora, respondendo lá a sua pergunta, tem pesquisadores que acreditam no assunto, investigaram e nunca tiveram nenhum avistamento. Um desses pesquisadores era o Claudeiro Covo. Ele não tinha tido nenhum avistamento assim claro do fenômeno até muito tempo. Depois ele já tinha fundado o CEPU, tudo. E aí nós estávamos investigando uma área que era o Vale do Ribeira, a cidade de Iporanga. A gente fazia vigílias, porque tinha muito caso lá. E tem até hoje. Pretendo voltar lá agora mais brevemente, né? Mais para o segundo semestre desse ano. Devo estar voltando lá para a região para coletar uns casos e fazer vigília de novo. Lá a gente fotografou, filmou o fenômeno, mas o que acontece? O Claudeiro ficou sabendo desses registros cinefotográficos e fotográficos que nós fizemos da casuística da região e quis ir lá. Mas, gente, ele viu o fenômeno. Ou seja, ele é um ufólogo que acabou vendo certas coisas que acabou reforçando a crença que ele já tinha no fenômeno. E aí foi legal que depois ele acabou indo sozinho, sem o grupo da gente, e acabou fotografando também o fenômeno, vendo o objeto fazer tipo um zigue-zague. Talvez tenha sido a iniciação dele, né? Ter ido com vocês, né? E aí ele atestou todas as nossas fotografias naquela época, né? E passou aí pra gente lá, levamos pessoas contatadas junto, né? Para ver se chamava atenção. Intensifica o fenômeno quando você tem um contatado junto? Olha, parece que sempre aparece, tá? Parece que de alguma forma puxa. Sim, de alguma essa aqui forma é uma foto que a gente tirou lá na região desses fenômenos luminosos. Essa foi o Jamil Villanova, do nosso grupo, que tirou no dia 20 de abril de 91. E tinha um senhorzinho, que hoje já é falecido, que era o senhor Nadier, esse aqui. Ele teve o primeiro caso dele nessa região em 1941, sendo que ele foi curado de leucemia, ele tinha uma leucemia braba lá, e ele passou a ler a Bíblia, né, que os pais deles eram evangélicos e tal, passou a ler a Bíblia sem nunca ter frequentado a escola. Ele era um garoto naquela época. Nossa, e depois ele tinha contato lá na cidade, né? Então todo mundo sabia que ele era meio doidão, ia lá, via uns globinhos. Ele até falava errado, falava globinho luminoso. Globinho, né? Porque é meio... Sim, muito, muito humilde, né? Linguagem do interior, né? Aquele pessoal bem humilde mesmo. Sim. Então ele falava até engraçado, mas eu cheguei aí com ele várias vezes, ver não só esse fenômeno dos OVNIs lá, das sondas. Teve ocasião que a gente chegou a ver 6 ao mesmo tempo, e foi fotografado por 3 fotógrafos diferentes, o Jamil Villanova, o Glauco Modesto e o Marcelo Paulo da Costa. Ou seja, o fenômeno era muito real lá. Mas é assim, tem gente que vê e tem gente que não vê. Verdade. Eu geralmente, onde eu vou, tem até alguns ufólogos, quando você for, me chama, porque às vezes me leva que você atrai. A última vez que eu fui em Iporanga, eu fui com o meu cunhado lá e cheguei a ver e fotografar um objeto também azul, assim, no fundo do vale. É uma região lindíssima para você passear, entrar nas cavernas e nas cachoeiras, mas também aparece esses famigerados OVNIs aí, né? Intraterreno, que você pesquisa também? Então, nessa região tem 300 cavernas. Então, a gente acredita a nível teórico, né, de hipótese, que poderia ter uma base
subterrânea estratégica dessas naves lá. Isso explicaria a frequência e a incidência com que o fenômeno se manifesta na região. E tem um caso que aconteceu com uma integrante do nosso grupo, inclusive ela fez hipnose regressiva com a Gilda Moura, né, que é uma... Adoro a doutora Gilda. A doutora Gilda Moura, Adoro lá ela. do Rio de Janeiro e tal. E essa integrante do nosso grupo é a Tânia. E o que aconteceu? Teve uma certa ocasião, fui eu, Jamil, o Gustavo, que era o filho da Tânia, e a Tânia. Fomos num carro em 4 para fazer vigília. E a Tânia, ela veio no meio do caminho já passando mal. E quando nós chegamos lá em Iporanga, nós falamos assim, vamos lá fazer vigília. No primeiro dia a gente já queria ir no mirante lá para olhar, para ver se via alguma coisa. E aí ela falou, não estou legal, tal, vou ficar descansando. Aí falamos, beleza, então vai eu, Jamil e o Gustavo. E nós fomos. Isso foi em julho de 91. Aí chegando no mirante, a gente viu algumas luzinhas e tal, mas de repente apareceu um objeto maior, assim, tipo, comprido, azul, um azul bem bonito. E era grande aquele troço lá, devia ter uns quilômetros de extensão. Caramba! Eu fiquei com medo, tá? Assim, negócio grande lá. Não tô acostumado com um OVNI tão grande assim, né? A gente, no meio do mato, se o negócio vem, pega, leva todo mundo, já era, né? Nossa, se aquele lá te devolveu na Bahia, esse aí ia te devolver no Japão, de tão grande. Aí era bom que eu ia visitar minha filha lá, né? Que eu tenho já aproveitava uma viagem, né? Que mora no Japão, né? E no Japão tem muito caso de OVNI, viu? Tem muita na coisa verdade, lá. No mundo inteiro, né, Edson? Tem. Mas aí o que aconteceu? A gente está lá no mirante, vimos esse objeto, e aí passou um carro na rua, né? Veio vindo um carro e desceu um cidadão lá, um senhor já meio grisalho. Aí ele falou, o que vocês estão fazendo aí, né? Falou, olha lá. Aí ele olhou, né? Falou, nossa, que é isso? Aí eu falei, um OVNI, né? Aí ele, eu trabalho aqui em Furnas, né? Que é onde extrai chumbo ali na região de Iporanga. E eu sou chefe do pessoal. O pessoal mora numas cabanas ali, né? Tem tipo um alojamento. E o pessoal relata para mim, às vezes, que esses objetos vêm até o alojamento e tal. Só que eu nunca tinha visto. Aí ele voltou, entrou no fusquinha dele, foi embora. Aí o Jamil ficou fotografando. E aí depois eu falei pro Jamil, aí, já fotografou? Ele falou, já. Eu falei, vambora? Ele, vamos. Aí depois ele falou que tava com medo. Ele tava com medo mesmo. Mas não me falou na hora, mas eu fiquei apreensivo. Aí a gente foi andando assim, porque a estrada vai serpenteando. E fui olhando pro objeto até onde deu. Aí depois já não via mais o objeto lá. Aí quando a gente chegou nas cabanas onde a gente estava alojado, era um pouco longe o local onde a gente faz a vigília, que é no mirante do Alto da Boa Vista, desse local. Quando nós chegando nas cabanas, isso já era de madrugada. Quem que estava na porta, assim? A Tânia. Pensei que era aquele homem que passou de Fusca. Não é. A Tânia. Tava lá já. Aí ela falou assim, vocês não viram o homem? Eu falei, que homem? Não cruzamos com ninguém. Não, o homem fumando cigarrinho, né? Que quando você fuma cigarrinho, faz aquele brilho, né? Aí a gente fala, não cruzamos com ninguém. Só tem nós aqui. Não, tinha um homem fumando cigarrinho. Aí passou. Com o passar do tempo, a Tânia começou a ter flashes na mente de ser levado para dentro de uma caverna e contato ali com um ser, alguma coisa. Aí ela procurou a doutora Gilda Moura para fazer a hipnose. Aí se descobriu que naquele dia, aquele cigarrinho que ela achava que era uma pessoa, já era a nave indo embora. Ou seja, tinha ocorrido uma abdução com ela. Segundo a Gilda Moura, ela passou por essa abdução naquele dia que a gente viu esse objeto enorme que estava na direção... engraçado que a abdução dela foi dentro de uma caverna, né? Não, então, foi levado para dentro de uma caverna, segundo ela. Bizarro. Aí ela fez desenhos, né, sob hipnose, tinha uma espécie de um instrumento também que os seres usavam. A gente tem todo esse material, né, que foi gerado
pela hipnose da Gilda Moura, né, nela. Assim, a gente não pode afirmar foi ou não foi, a Gilda Moura atesta. O que a gente pode afirmar, eu, Jamil, Gustavo, filho dela, é que a gente viu uma nave grande lá na região e estava na direção das cabanas, que a gente ficou até apreensivo, né? Por isso que a gente foi olhando, porque a gente voltando para o local, o objeto estava naquela direção. Então podia ser que a gente ia cruzar com ele, mas não cruzamos. E aquela luzinha, segundo a Gilda Moura, já era o objeto já indo embora. Sim. Entendeu? E aí foi isso, entendeu? Nossa, que história fantástica, né? Tem uns lances também de missing time, também da gente estar indo para Iporanga e a gente chegaria, vamos dizer assim, em 1 hora. E aí, em 1 hora, a gente chegaria lá. Aí, de repente, a gente chegou em 30 minutos. Parece que é bizarro. De minhoca, né? É esquisito isso também. Aconteceu algumas vezes de demorar muito. A gente não... Pessoas chegar na frente da gente e ninguém cruzou. E a estrada que a gente andava ficar diferente. Né? Diferente? Ficar diferente. Tipo, eu falo, não estou reconhecendo. A gente ia para lá direto, né? Fazer pesquisa, mas aí, de repente, a estrada estava diferente. Então, tem uns lances meio loucos, assim, que já aconteceu na minha vida, assim, em vigília mesmo, de ver, no litoral paulista. Teve umas viagens que eu fiz pelo banco, que agora eu estou aposentado do Banco do Brasil, mas teve uma viagem para Bahia, que voltando de avião eu vi do lado direito um objeto também, daqueles charutinho. Teve uma viagem que eu fiz para o Maranhão, em que eu estava indo para a cidade de Loreto, naqueles pau de arara, né? Então o pessoal ali da cidade, eu também ali saculejando, né? Sentado lá naquela parte de trás, de repente assim, na parte esquerda, assim, a gente viu uma luz entre uma vegetação, parece umas palmeiras que dá açaí, aquela frutinha, né? Do açaí. E aí o objeto foi acompanhando, parecia um diamante também, assim, meio branco, azulado, soltando aquelas faíscas. Ele foi andando até um certo ponto da estrada, depois aí a nossa caminhonete, o pau de arara, seguiu, né? E o objeto ficou para trás. E então tem uns negócios bem doidos, assim. Tem muita história, né? São 40 anos de investigação. Se eu for escrever só dos avistamentos que eu tive, entendeu? Ao longo de todos esses anos. Não, dá um livro bem interessante. E você não pensa em escrever um livro assim? Penso, talvez algum dia eu escreva colocando todos esses relatos aí, avistamento que a gente teve. E tem testemunha, né? Por exemplo, em Iporanga teve alguns avistamentos. Quando a gente viu esses 6, a gente estava em 14 pessoas, ou seja, é gente pra dedéu. Tem um caso que aconteceu em São João da Boa Vista também. A gente foi para uma palestra, estou lembrando agora, não sei porque que Deus fez a gente lembrar disso agora, mas a gente foi para uma palestra em São João da Boa Vista. O falecido Varanda, né, ele fazia eventos lá em Águas da Prata, São João da Boa Vista, e a gente depois, o falecido Marcão também, do Grupo Geone, do Osmar de Freitas, foi fazer um churrasco. Aí fizemos um churrasco num sítio. Depois que acabou as palestras, a gente foi para lá e estava ali comendo uma carne, e terminou a gente conversando sobre ufologia. O Wallace Albino, que era do meu grupo também, já falecido, esses caras ficam tudo morrendo, se não morre de Covid, morre de outras coisas. Que horror! Né? Mas o Wallace morreu novo, morreu com câncer, infelizmente. Acho que foi no fígado, alguma coisa assim. E ele estava com a namoradinha dele lá fora, a gente conversando dentro de casa. Aí daqui a pouco o Wallace, corre, Edson, vem ver. Aí eu já saí e não vi nada, né? Falei, não, estava ali, um objeto, não sei o que, tal. E nisso que está confabulando, já vem o pessoal para fora ali, para ver o relato dele. E nesse inteirinho que ele está contando, o objeto acende, bem em cima. E tinha umas pessoas já dormindo nas barracas, nesse sítio. Aí eu comecei a gritar, falei, vai descer. É o contato que a gente tanto esperava. Aí tinha gente que... Aí tem a Alba, né? O pessoal... A Alba, inclusive, colocou isso num livro, esse relato que nós vivenciamos. Ela puxou assim, ó, o zíper da barraca, botou a cabecinha para fora e fechou de novo. Eu que não vou me comprometer que sair, né? O negócio estava lá. Aí eu peguei uma câmera que eu tinha, bem ruinzinha mesmo, naquela época eu não tinha celular, nada, e fotografei esse objeto assim, aparece a folha da palmeira, o objeto luminoso, né?
E aí eu falei pro Rodolfo Eltai, falecido também, ele tinha uma câmerazinha, falei, Rodolfo, pega a câmera, né? Aí ele pegou, tentava ligar assim, aí eu tirei da mão dele, liguei e fui para filmar o objeto. O objeto fez assim, né? Saiu por trás das palmeiras assim, ó, e sumiu. Não consegui filmar nada. Mas, finalizando aí a história, a gente pegou um relatório, escrevemos, naquela noite mesmo, ninguém conseguiu dormir mais. E todo mundo assinou. Eu tenho esse relatório até hoje, em São João da Boa Vista, no ano de 1999. Né? Então, foi legal, assim, que teve gente que ficou com medo ali, pensou que ia descer mesmo. Eu me empolguei, mas é porque o objeto desceu, ele aumentou aquele brilho muito perto. Foi muito doido aquela experiência. O Marcão viu, todo mundo viu. O Rodolfo. Eu acho que você super tem que fazer um livro para contar todas essas histórias aí. Então, essas histórias, acho que eu nunca tinha contado num podcast. Olha, exclusivo. Eu vou botar na capa. Exclusivo para você aí, eu contando algumas experiências. Mas tem muitas coisas que a gente experienciou ao longo do tempo. Quanto mais você vai a fundo nessas histórias, é por isso que eu falei, parece que as coisas elas vão se atraindo, né? E as histórias vão ficando cada vez mais difíceis de serem explicadas. Você falando essas histórias para mim, eu super acredito, porque eu também passo por umas poucas e boas. Mas a última coisa que eu queria saber de você é por que você acha que existe uma estratégia até da população e do governo, dos militares e tal, de fazer chacota com a ufologia, porque eu não sou ufóloga, eu sou uma entusiasta, eu não pesquiso tanto quanto vocês, eu gosto dos assuntos e gosto de reproduzir porque eu falo para um público muito grande e gosto de mistério, mas eu percebo que existe essa necessidade da chacota nesse assunto que é muito importante, que poderia ser levado muito mais a sério. Por que você vê isso? Como você vê eu vou te colocar 2 pontos. Não só a chacota, mas também a desinformação. E a descredibilização também, né? Do assunto. Né? Na verdade, o que acontece? Os militares, esses órgãos de inteligência, eles têm interesse nessa tecnologia dos OVNIs. Né? Então, eles estão interessados em quê? Em metamateriais, né? Em OVNIs acidentados, para, através de um processo de engenharia reversa, construir discos voadores terrestres ou algum armamento para usar com fins bélicos. Então, por isso que eles desacreditam, para que a população assim não dê tanta atenção em cima do assunto. O acobertamento, então, ele basicamente por conta deles terem esse poder, essa tecnologia para usar com fins bélicos. Tem uma outra coisa que a gente fala que seria evitar o pânico da população. Então aí você manda, por exemplo, que nem aconteceu em Varginha, manda o Cacete Planeta lá para fazer uma chacota e aí o programa do Gugu e o ET e Rodolfo, lembra? Isso, também. ET e Rodolfo, gente. Exato. Para cobrir o negócio. E fora isso, ainda tem a parte religiosa, ou seja, se você divulgar isso, vai ter muitos religiosos aí que vão se sentir traídos. Isso pode trazer algumas convulsões sociais, religiosas, que seria de difícil controle por parte dos militares aí. E o último fator é o fator de segurança nacional, que todos os países eles não têm como controlar esse fenômeno OVNI. E, por vezes, eles abduzem, levam as pessoas para dentro das naves, sofrem algumas experiências, voltam com queimadura, alguns já até com radiação e morreram com câncer. Então, nós pagamos impostos para os militares em troca da segurança nacional, que não existe. Então, se eles assumirem publicamente que existe, qualquer cidadão pode entrar com um processo contra os governos, contra os militares, ou os órgãos de segurança nacional, e vai ganhar uma grana em cima, porque se eles assumirem... Então, por isso que eles ficam acobertando, desinformando, fazendo chacota em cima do assunto. Mas hoje eles estão interessados no raio dos metamateriais. Inclusive, numa revista que eu vou te mandar, que é a última que nós publicamos, essa aqui, da Capa de Marte, eu fiz uma matéria aqui sobre os metamateriais, né, metais de OVNIs, né? Então tem aquele metal de Ubatuba, da explosão
do OVNI em Ubatuba, que inclusive eu até separei para você aqui. Eu tenho a minha caixinha secreta. Caramba, que legal! Tem os laudos que foram feitos na USP. Nossa! E que tipo de material é isso? É uma liga metálica? Era magnésio 99,3% puro. E o metal mesmo está dentro desse saquinho. Eu ganhei de um filho de um militar do Exército. Ó, o saquinho de Ubatuba, 57. E aí tem uma matriz aqui que a gente colocou. Foi feita a análise lá na USP. Mas tem os pedacinhos. Deixa eu pegar um pedacinho aqui para tentar mostrar. Aqui, ó. Nossa! Isso é extremamente leve. Então é magnésio puro. É uma liga que não é da natureza. Você não tem magnésio 99 não tem na tabela puro. periódica, né? E isso aqui chamou a atenção tanto dos cientistas do mundo todo que eles fizeram análises já na Caltech, na NASA. E sabe quem está interessado nisso atualmente? O Jacques Vallée. Já ouviu falar no Jacques Vallée? Aquele físico francês. Sim. E esse aqui, ó. Jacques Vallée. Sim. E ele já chegou a entrar em contato com você para alguma coisa? A gente troca informação por e-mail. Ele, inclusive, esteve na Argentina, no Museu Vision OVNI, da Andrea Simondini. Não sei se já foi lá, eu já fui. Eu fui para a Argentina, mas não estive no museu. Então, no museu, eu tive com um pedaço do OVNI de Ubatuba nas minhas mãos aí. E lá, o Jacques Vallée pegou algumas amostras, levou para Stanford, naquela universidade. Sim, e o Peter Sturrock e mais o Jacques Vallée fizeram análises isotópicas. O que eles descobriram? Que os isótopos dessa explosão do OVNI de Ubatuba é diferente do isótopo encontrado no magnésio terrestre. O que eu fiz a mais? Levei para especialista de meteorito, né? Porque alguém pode pensar, foi um meteorito que caiu lá, tal. Levei para especialista. Eles falaram, isso aí não é meteorito, é uma liga que foi manufaturada por quem não sabe. Mas não é meteorito porque eles explicaram que meteoritos que já caíram na Terra têm no máximo 26% de magnésio. Isso aí tem 99,9, 99,3. Então é algo diferente. E se a ciência e os militares estão interessados, é porque alguma coisa né? Tem. Sabe o que eu acredito? Que esses metais vão trazer um avanço tecnológico nos próximos anos aí muito grande para a população terrestre, né? Porque eles estão trabalhando isso. Tem aquele tal de Robert Bigelow, né? O Bigelow, sim. Bigelow, eu sempre falo dele no canal. Bigelow, ele está muito interessado, né? Você acredita que ele mandou gente aqui no Brasil atrás de mim? Cuidado com ele. Eu tenho para mim. Vou te mostrar uma foto aqui, ó. Eu com 2 agentes deles, ó. Eu tenho para mim que os caras. Eu sou esse aqui, ó. Esse aqui é meu cunhado, ó. Meu cunhado, e esse aqui são os 2. John Johnson e o Douglas Kurt, né? Eu tenho a impressão, Edson, que os caras da Bigelow, eles querem identificar as pessoas que têm mais informação e principalmente por causa de todas essas histórias que você contou, que você já passou e que você, de uma certa forma, a galera quer ir com você para, quando o Edson vai, o bagulho aparece. Os caras da Bigelow, eles querem porque querem identificar quem tem o contato para eles poderem ter também. Então, para mim, eles foram na real. Eles falaram assim, a gente está interessado em metal, em coisa que foi recolhida de OVNI. E aí eu falei para eles, depende, se vocês der, sei lá, não precisa ser muito, uns $1.000 por mês para a gente aplicar em pesquisa, o Bigelow eu ajudo vocês. Então, mas eles não quiseram. Naquela época que eles me procuraram, que foi 2009, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui na foto que eu acho que eu coloquei. 2009, dia 29 de maio de 2009, quando eles me procuraram, eu falei para eles que vocês já ajudam a MUFON lá nos Estados Unidos. Dava $10.000 para eles aplicarem mensalmente em pesquisa. Eles não quiseram. Eles ficam pensando, nem 1.000, nem 500, nem 100, nem nada. E aí eu falei, então não tem acordo, vai procurar sua turma. É isso que eu falei naquela época. Nossa, entendeu? achei bem safadeza, porque o Robert isso que é de graça, A gente trabalha, vai. projeto de pagar $1 milhão
para quem conseguir comprovar a vida após a morte. Você tá sabendo? Eu vi isso aí. O Bigelow tá... Então, se ele tá pagando $1 milhão para um projeto desse, $1.000 não é nada para ele, concorda? E Carol, eu tava... o legado que eu quero deixar para a ufologia é um museu. Que eu tenho muitas coisas, né? Tenho amostra, folha que foi queimada por OVNI. Esse aqui é do pouso que teve lá em São Vicente também. Então tem amostras, tem solo. Assim, a sua cabeça é o próprio museu, né? Porque você tem um monte de história, né? Tem solo, tem vegetação, tem cogumelo que foi estragado. Enfim, eu tenho muita coisa. Tenho marca onde pousou OVNI, tem os fragmentos, tenho documentação oficial da aeronáutica, né? E não só da aeronáutica, mas Marinha, Exército, Polícia Militar. Tem o relatório lá de Cláudio, ó. Isso aqui é o relatório que foi feito pelos militares lá de Cláudio. A pasta de Cláudio só cresce. Eu até falo que o caso de Cláudio, ela praticamente dá de 10-0 no caso Varginha. E não é muito falado. Eu falei no canal sobre esse caso esses dias atrás. Não sei se você chegou a ver o vídeo. Eu vi sim. Então, assim, esses documentos é importante a gente também estar colocando no museu, né? Além de casos clássicos como Varginha, Operação Prato, a Noite Oficial dos OVNIs, que é maio de 86. Todos esses casos eu tive enfronhado e envolvido. Até na primeira abdução brasileira, que aconteceu em 1931, eu pesquisei juntamente com o Pablo Villarrubia, que é um jornalista espanhol. Conhece ele? Gente boa. Conheço. Eu tô aí para Madrid aí para fazer uma visita para ele. Logo eu tô indo, vou ter que passar na Holanda. De repente eu dou uma chegada até a Polônia. Já tá aqui, é pertinho. Entendeu? Da Holanda tem voo direto para cá. E depois eu já vou pro Japão, visito minha filha lá. Já tá no meio do caminho. E volto pelos Estados Unidos, ou sei lá, o que eu faço? Vai para Austrália. Eu quero... para depois da pandemia, né? Como eu tô aposentado agora, então tudo pode. Ó, o Pablo Villarrubia comigo aí. Sim, eu conheço ele. Juntamente com esse senhorzinho aqui, que é o José Florencio, que passou pela primeira abdução em Campinas em 1931. Então eu tive investigando o caso dele junto. Aqui o serzinho, né, que ele viu naquela época, em 1931. Parece os astronautas do passado. Lembra? E sabe o que eu fiz aqui no livro, inclusive? Eu fiz uma tabela, pegando 3 casos, que a roupa dos tripulantes é muito similar ao que a gente viu nesse caso de abdução. Deixa eu só localizar aqui. Aqui, achei. Então, por exemplo, a gente tem aqui o caso de 1931, que a roupa dele lembra muito a roupa do caso do Tiago Machado, que aconteceu em 69, foi investigado pela aeronáutica, e esse caso da Chapada das Mesas, em 77, que foi durante a época do chupa-chupa, né? Sim. Da Operação Prato. Aí, se a gente pegar uma roupa espacial, por exemplo, lembra muito. Lembra demais. Lembra, inclusive, os astronautas lá dos Anunnakis. Né? É muito... Que vinham com a malinha, que tinha um relógio. E eu gosto, viu, desse negócio de OVNIs no passado, a UFO-arqueologia, né? Eu também gosto. Pinturas rupestres. Eu sempre vou em sítios arqueológicos, às vezes acho alguma coisa interessante. O próprio Eric von Däniken, conhece ele aí? Não, ele não conheço. O Eric von Däniken? Com ele aqui. É o que escreveu Era os Deuses Astronautas. Ah, tá, sei. Eu já li o livro, mas não lembrava da cara dele. Então, ele escreveu esse livro aqui, ó, não faz muito tempo, e chegou a colocar, inclusive, uma matéria que nós fizemos sobre OVNIs de pinturas rupestres aí. Caramba, que legal. É o próprio Däniken reconhecendo o nosso trabalho também lá na Suíça, né? Que ele é um suíço, né? Ele é suíço? Eu pensei que ele era dinamarquês. Não, suíço. Vive para essas bandas aí. Então, é assim, a gente se interessa por isso, documentação antiga, por exemplo, jornais antigos que falam de OVNIs. Você tem aqui a Gazeta Oficial do Império do Brasil, edição de 26 de novembro de 1846. Fala do Marquês Barão do Melgaço e o Marquês de São Vicente,
que vira um OVNI no Paraguai em 1846, em junho. Então tem uma parte aqui que foi dedicada ao caso, né, transcrito por esse militar da Marinha naquela época, na época do Império. Fora isso, eu gosto de pesquisar jornais antigos também. Esse aqui é só um que eu separei, de 1939, o Diário da Noite, edição de 29 de dezembro de 1939, e que fala aí, luz, né? Uma luz misteriosa move-se sobre o morro. Isso sabe onde foi? Em Minas, lá em São João del Rei. E aí fala que mais de 2.000 pessoas viram, testemunhar esse fenômeno que ficou passando lá sobre o morro durante vários dias, né? Foi no mês de novembro e o mês de dezembro. Então, e você já está pensando em fazer esse museu? Como que está o projeto? Então, eu vou ver se eu lanço alguma coisa, tipo uma vaquinha, alguma coisa assim, para ter um link para o pessoal estar ajudando. Até aproveita, Edson, aproveita a visibilidade que tem meu canal. Se tiver alguma pessoa assistindo, que tiver interesse em patrocinar, porque tem muita gente, né, grande que assiste, tem televisões e tal. Isso. Aproveita aí e faça o seu apelo. Então, você aí que está me assistindo, se tem interesse em colaborar, investir nesse projeto do museu, porque não vai ser só o museu ufológico, vai ter bastante coisa de ufologia, mas eu vou colocar também astronomia e astronáutica, ou seja, meteoritos. Vou tentar falar com o Marco César Pontes para ver se ele cede alguma coisa de astronáutica. Não tem no Brasil, hein? Não tem. Isso é importantíssimo. E aí a gente monta esse museu para que uma maior quantidade de pessoas, escolas, tenham acesso a esse material. E a gente deixe imortalizada no Brasil toda a pesquisa ufológica. Eu tenho, viu, Carol, muito material também de pesquisadores que já faleceram. Então, eu entrei em contato com as famílias e falei, o que vocês vão fazer com isso? A gente vai jogar fora. Falei, não joga fora, não. Então, a gente foi lá, alguns eu paguei pelo material, outros deram gratuitamente, né? Então, a gente tem material de outros pesquisadores pioneiros que já faleceram, que deram a sua contribuição, e isso não pode se perder. O Edson Boaventura não pode morrer sem antes ver concretizado esse museu aí, com os casos mais emblemáticos da ufologia brasileira, o caso Varginha, Operação Prato. É uma pesquisa de muito tempo, né? Que precisa de um local para ficar. Sim. Né? Porque essa pesquisa ela morre junto com a pessoa que morreu. Olha da Operação Prato o que nós temos. São relatórios oficiais da aeronáutica, tem coisa da polícia militar, pessoas que foram atacadas. E o fenômeno não parou lá não, tá? Volta e meia. Tem até os dias de hoje lá no Acre. Isso. Aí tem fotos, né, da aeronáutica. Eu tenho algumas fotografias, mais de 100, que eu consegui através de civis e militares que trabalharam naquela época. Alguns documentos inéditos que a aeronáutica não liberou. Então tem muita coisa bacana para deixar de legado nesse museu. Precisa. Eu acho muito importante. Edson, muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade, por me mostrar todas as fotos. Você é muito, muito dedicado, essa é a palavra. Muito dedicado ao seu trabalho. E eu tenho certeza absoluta que o pessoal do canal aqui vai amar. E aí, eu quero saber como é que as pessoas podem te encontrar. Eu sei que você tem o canal Enigmas e Mistérios, que eu vou deixar aqui abaixo, tudo bonitinho no card, nas telas finais. Mas como é que a galera pode se informar mais, além do canal? No Instagram tem o meu Instagram também pessoal, tem o Instagram do Enigmas e Mistérios, e tem um e-mail, que é o meu, pessoal, é boaventura, _gug, G-U-G, @hotmail.com. Também. Pode pedir para o pessoal entrar em contato, quiser mandar relato. A gente tem uma seção no Enigmas e Mistérios que é relatos misteriosos. Então o pessoal escreve e é a forma que a gente tem de fazer as pessoas serem ouvidas, né? Os casos ter voz, né? Ter voz, exatamente. Então eu conto, relato, sem fazer juízo, né? Do ou não mas a pessoa tem ali o seu espaço para estar contando. E eu procuro colocar no canal coisas concretas, com metodologia científica, embasado em documentação, pesquisa de campo, que agora a gente vai fazer muita, que agora estou aposentado, dá para correr. Liberdade.
E aí vai ter muita coisa bacana aí. Aguarde novidades do caso Varginha também, né? Que vai ter coisa. Não acabou, tem coisa boa. Tô aguardando aquela entrevista lá com o militar, para ser divulgado. Mas é isso, eu agradeço então aí, Carol, por esse espaço, por essa oportunidade, né? E querendo chamar a gente aí para bater um papo, estamos à disposição. Beleza, vamos fazer disso uma rotina. Obrigada. Gente, esse foi o vídeo. Queria agradecer mais uma vez o Edson aqui pela participação e pela disponibilidade de conversar com a gente sobre esses assuntos incríveis. Eu quero saber o que vocês acharam dessa entrevista aqui abaixo no comentário. Comentem bastante, porque se vocês gostarem, eu trago mais especialistas para falar sobre o assunto, que é um assunto muito vasto aqui nesse canal. Um beijo pra vocês, então, e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Goodbye!